Bom dia, pessoal do nono ano, tudo bem? Vamos para mais uma aula que daremos continuidade ao nosso conteúdo já visualizado durante esta unidade. Relembrando, gente, que a gente começa já a finalizar alguns conteúdos do módulo. Um desses conteúdos é o processo de industrialização, que a gente já vem trabalhando desde o início da unidade e daremos finalização hoje. Por que nós falamos sobre esse processo de industrialização? Porque através deles nós conseguimos visualizar um grande avanço no processo de desenvolvimento econômico da sociedade. Por que grande avanço no processo de desenvolvimento econômico da sociedade? O setor secundário, que é o setor que faz parte da indústria, que é ele que vai promover o produto, ele é grande responsável pela elevação do PIB daquele determinado espaço. Então, por ele ser responsável pela elevação do PIB daquele determinado espaço, ele vai ser muito importante nesse processo evolutivo. Só que agora, diante do processo de industrialização, nós começamos a visualizar que as pessoas têm de ser a necessidade de migrar para as cidades, que já foi falado durante as outras aulas, que é o processo do êxodo rural. E com isso, o que começa a acontecer? Tudo isso vem para fortalecer o setor terciário, porque agora ele se torna um setor com maior facilidade de aceitação das pessoas que estão em processo de desempregos. São essas pessoas que agora vão ocupar esse determinado espaço devido à necessidade de se localizar em lugares que tenham facilidade de renda. Por quê? Porque muitas dessas pessoas muitas vezes não têm um processo de qualificação. Elas não estão totalmente preparadas para adentrar o mercado em profissões que precisam um grau de estudo. Muitas dessas pessoas vieram daquele determinado modo de vida, talvez um pouco pacato, vivendo ali prestando aquele serviço de artesão e agora não precisa se remodelar para essa sociedade que está sendo preparada. Muitos deles, com o passar do tempo, começaram agora a entender que tinham acesso ao processo de educação, processo de meios de aprendizagem, cursos técnicos, cursos básicos. Também muitos conseguiram adentrar as universidades, mas isso é com o passar dos anos que as coisas vêm se aperfeiçoando e melhorando. Por quê? Porque agora eles percebem que se eles não se remodelar o mercado financeiro, chegará um determinado momento que eles não terão como ser aceitos. E agora eles precisam trazer o sustento da sua própria família. E se eles não têm todo esse grau evolutivo, talvez a sua família será prejudicada por todas essas ações. Outro fenômeno importante que a gente falou já lá no início e a gente precisa recapitular agora foi do fenômeno dos quebradores de máquinas, que as pessoas realizaram essas atividades porque tinham carga horária de trabalho excessivas. Mas quem eram essas pessoas? Essas pessoas foram aquelas que ainda permaneceram nas fábricas, foram aquelas que ainda estiveram dentro das fábricas diante do processo de demissão. Quando começou a surgir o processo de demissão, essas pessoas ainda mantiveram seus empregos. E aí o que começa a acontecer? Começa a ser visualizado que precisa se estruturar esse processo de carga horária de trabalho, que precisa-se também se estruturar esse processo de leis trabalhistas. Será que isso aconteceu bastante rápido? Não. Isso demorou de acontecer, porém começou a surgir, porque agora as pessoas começam a ter necessidade de ter os seus direitos preservados e os donos também começam a entender que chegar um determinado momento que se isso não começa a acontecer, eles perderão alguns recursos, muitas das pessoas começam a entender dos seus direitos, começam a perceber que eles são muitas vezes maioria, que quando eles conseguem se juntar, eles conseguem arquitetar coisas que possam debater de frente com aquela linha de pensamento que está sendo demonstrada, entre outros fatores. Então, eles começaram futuramente, que não foi logo no início do processo de industrialização, ter carga horária de trabalhos organizada. Começaram a ter também o processo de organização dos meios da CLT, que são as regras trabalhistas. Então, tudo isso surgiu para que esse processo econômico passasse a ter um grande índice evolutivo. Então, perceba como a industrialização ela teve a capacidade de evoluir com o passar dos tempos. Ela começa daquela forma rupestre e agora ela vai começando a ser remodelada, a ser requalificada, porque agora ela precisa ter um patamar de estrutura para que esse processo do capital venha a ser cada vez mais constante, que esse processo do capital venha a estar em maior incidência na sociedade, porque agora a sociedade ela vai cobrar esses fatores e esses pontos de qualificação para que o mercado financeiro possa estar em evolução. E aí, com a chegada da globalização, isso vem cada vez mais ficar mais nítido, porque começa agora a mostrar para as sociedades que precisa-se ter uma comunicação
mundial. E quando você começa a ter uma comunicação mundial, você precisa estar estruturado, porque agora você vai fazer o processo de exportação e importação também. Então, para sair de chegada de produtos, o produto precisa ser aquele produto bem feito, bem preparado e bem estruturado em processos de jurídico, empresa e entre outros fatores. Então, espero que vocês tenham compreendido os avanços que o processo de industrialização passou e como tudo isso foi significativo para o desenvolvimento econômico da economia, tanto brasileira como do mundo. Nossa aula de hoje fica por aqui e no próximo vídeo, que vai estar também junto dessa aula, teremos um pouco da explicação do nosso trabalho de atualidades. Muito bem, pessoal, vocês já assistiram a videoaula, agora vocês vão entender um pouquinho do trabalho de atualidades dessa unidade. O trabalho de atualidades é um trabalho que nós iremos falar sobre um tema em comum, mas que cada um tirará seu ponto de vista dessa situação. Relembrando que este trabalho ele é feito em conjunto com a disciplina de História, com a professora Daiane. Então, esse trabalho é unificado entre Geografia e História. Ele tem nota em comum. A nota que foi dada, ela gerará para a História e também para a Geografia. Então é importante que vocês prestem atenção no que estão fazendo. Se tem dúvidas, entrem em contato com o professor para que a gente possa orientar vocês e o trabalho sair na forma pedida. Outra coisa também que a gente precisa relembrar é que estamos em um processo de aulas à distância, então é impossível fazer entrega do trabalho no colégio. Então esse trabalho deve ser feito digitado. Professor, mas eu não tenho como fazer, eu posso fazer em manuscrito? Você irá fazer o trabalho em manuscrito na forma que foi pedido, tirar as fotos nítidas e enviar para o e-mail direcionado. Você precisa ler o comunicado do colégio e saber com quem sua turma ficou nesse processo de avaliação. Foi dividido entre grupos. Tais turmas ficaram com o professor de Geografia e tais turmas com a professora de História. Então, um exemplo. Minha turma será orientada pelo professor de Geografia. Então, o e-mail será enviado para o professor de Geografia, que ele também irá assistir a apresentação e ele fará a nota da turma. E depois de ele fazer a nota da turma, esse ponto contabilizará na disciplina de Geografia e de História. Então, um professor dará nota das duas matérias, tanto de Geografia e de História. Então, vocês precisam saber com qual professor vocês ficaram para enviar o e-mail corretamente. Outra coisa, fiquem atentos aos prazos, pois se vocês não tiverem entregue no dia, teoricamente esses pontos serão reduzidos e vocês terão que fazer segunda chamada. Então preste atenção para que tudo saia dentro do pedido e que a nota de vocês seja uma nota excelente, porque eu sei que vocês têm capacidade. Mesmo à distância, nós sabemos que vocês têm capacidade para fazer tudo isso. Então, mãos à massa e vamos lá.